Introduzindo o nosso vídeo de hoje, vamos explorar a história de Jezabel segundo a Bíblia. Esta é uma história complexa e controversa, que envolve a sedução, manipulação, idolatria e traição. A história de Jezabel é um lembrete de como o poder pode corromper, levando à destruição, e como a influência de uma pessoa pode ter tanto um impacto positivo quanto negativo na vida de outros. Então, vamos mergulhar nesta história fascinante e descobrir as lições que ela tem a nos ensinar. Jezabel era a esposa de Acabe, rei do reino do norte de Israel, que reinou de 874 a.C. a 853 a.C. Então, já se inscreva no nosso canal e compartilhe. Ela era uma princesa sidônia que se casou com Acabe numa tentativa de melhorar as relações entre Israel e Sidom. No entanto, Jezabel promoveu a idolatria, matou muitos profetas de Deus e exerceu grande influência sobre seu marido Acabe, que foi considerado um dos reis mais ímpios de Israel. Jezabel morreu tragicamente, atirada pela janela por seus próprios eunucos, por ordem de Jeú, que havia sido ungido como rei por um profeta de Deus, conforme relatado no livro bíblico de 2 Reis. Sua história é vista como um exemplo negativo de como a influência maligna de uma pessoa pode corromper líderes e levar à destruição. Além disso, a figura de Jezabel também é associada à sensualidade e à manipulação, que são considerados uma ameaça ao ideal de submissão feminina e à autoridade patriarcal. A sua história é citada em diversos momentos da Bíblia, especialmente no Novo Testamento, como um exemplo a não ser seguido. Apesar de seu legado negativo, a figura de Jezabel também é lembrada por alguns como uma anti-heroína, uma mulher forte e determinada, que não se curvou às tradições e crenças de seu tempo. Sua história é um lembrete de que a história não é imutável e que, apesar de todas as expectativas e limitações impostas pela sociedade, é possível agir com autonomia e mudar os rumos da própria vida. A história de Jezabel é controversa e ainda gera muitos debates e interpretações, mas é inegável que a sua figura é uma das mais marcantes da Bíblia e representa uma das faces mais sombrias da humanidade. Após a morte de Jezabel, o reino do norte de Israel entrou em decadência, sofrendo várias derrotas nas mãos de seus inimigos. Após a morte de Jezabel, o reino do norte de Israel entrou em decadência, sofrendo várias derrotas nas mãos de seus inimigos. No entanto, a história de Jezabel também serviu como um aviso para os reis subsequentes, que se esforçaram para se afastar da idolatria e confessar a Deus. Em última análise, a história de Jezabel é um lembrete de que as escolhas que fazemos e a influência que exercemos podem ter graves consequências para nós e para aqueles que nos cercam. Após a morte de Jezabel, o reino do norte de Israel entrou em decadência, sofrendo várias derrotas nas mãos de seus inimigos. No entanto, a história de Jezabel também serviu como um aviso para os reis subsequentes, que se esforçaram para se afastar da idolatria e confessar a Deus. Em última análise, a história de Jezabel é um lembrete de que as escolhas que fazemos e a influência que exercemos podem ter graves consequências para nós e para aqueles que nos cercam.